Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre política externa. Como está o posicionamento internacional do Brasil? Quais são os futuros desafios para o país e para onde está caminhando a diplomacia brasileira nos próximos meses e anos. E para falar sobre isso e muito mais, temos aqui conosco um convidado especial. Hoje à noite temos o ex-embaixador, na verdade, Rubens Barbosa, que foi embaixador no Brasil, em Londres, em Washington e atualmente é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito boa noite, é um prazer e honra tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite a você, a todos que estão nos escutando e vendo. É um prazer estar aqui com vocês. Embaixador, a pergunta obrigatória nesta semana, obviamente, é sobre como as consequências de decisões tomadas, por exemplo, agora pelo Supremo Tribunal Federal, mas em geral, decisões tomadas internamente no Brasil acabam reverberando a nível internacional. Estou falando, obviamente, da questão de bloquear a rede social X, o antigo Twitter, aqui no Brasil, e isso já está provocando uma série de reações a nível internacional. Muitos investidores estão alertando de que isso poderia prejudicar os investimentos estrangeiros no Brasil, e também a Embaixada Americana, na sexta-feira, salientou que está observando a situação com muita cautela. Na sua opinião, decisões como essa, mas também medidas tomadas pelo governo brasileiro em relação a empresas estrangeiras no Brasil, acabam afetando negativamente a imagem do país no exterior? E quais seriam, nesse caso específico, as consequências dessa decisão, na sua opinião? Olha, essa decisão é muito delicada mesmo, né? Mas a gente tem que colocar dentro de um contexto objetivo, né? Sobre o que aconteceu. Quer dizer, a reação do Elon Musk sobre as decisões tomadas aqui pela legislação brasileira, elas extrapolam um pouco, né, o normal. Quer dizer, se ele não concorda com o que está sendo discutido aqui e decidido aqui, ele tem meios jurídicos para apelar da decisão. Então, você pode não concordar com as decisões que estão sendo tomadas, agora você tem que respeitar a legislação. Qualquer empresa estrangeira tem que respeitar a legislação brasileira, desde que queira trabalhar aqui no Brasil. Então, eu acho que há eu não estou entrando no mérito da discussão, entendeu? Só a parte formal. Quer dizer, na parte formal, há que respeitar a legislação de cada país. Agora, é claro que isso tem repercussão no exterior, porque o Brasil, com essa medida, se efetivamente for suspensa a atuação da X aqui no Brasil, né, do Twitter, nós vamos ficar do lado da China, da Coreia do Norte, do Mianmar, da Rússia, o que não é uma boa companhia, nesse caso, para o Brasil, né? Então, isso pode ter repercussão no exterior. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Agora, embaixador, o senhor, na sua posição que está atualmente ocupando de presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, qual a sua avaliação da situação do comércio internacional e dos investimentos estrangeiros no Brasil nos últimos meses e anos? Porque tivemos no ano passado uma redução considerável de quase 20% dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil e, ao mesmo tempo, temos balanças comerciais cada vez mais robustas em termos de superávit para o Brasil, principalmente do agronegócio. Qual que é o diagnóstico que o senhor faz nesse momento para o comércio internacional brasileiro e para a inserção no Brasil no contexto comercial internacional e de investimentos diretos estrangeiros? Olha, o setor externo brasileiro está indo bem, né, na parte de comércio exterior. Ele não está indo tão bem na parte de investimentos. Na parte de comércio exterior, pelo dinamismo, pela competitividade, pela tecnologia que nós aplicamos na área de produção de produtos agrícolas e alimentares,
o Brasil hoje é uma das 3 ou 4 maiores potências, né, para fornecimento desses produtos ao mundo. E o superávit que o Brasil tem na balança comercial é muito grande em virtude justamente do crescimento do setor exportador do agro. Isso vai continuar por muito tempo, porque a demanda vai continuar crescente, a população mundial nas próximas décadas vai aumentar, então o Brasil vai continuar a ser uma potência exportadora do agro, junto com os Estados Unidos, com a União Europeia. A China é outro grande produtor, mas é mais para o mercado interno. Então, o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, mas sobretudo o Brasil, segundo estudos da FAO, vai ser o grande fornecedor de produtos agrícolas para o mundo. Então, esse é um ponto positivo. Agora, como ponto negativo disso é que esses produtos agrícolas estão muito concentrados em poucos países, né, em poucos mercados e em poucos produtos. Então, o Brasil deveria diversificar a sua exportação de produtos agrícolas e precisava também melhorar a competitividade da indústria para que os manufaturados brasileiros também voltem a ter um dinamismo no comércio internacional. Nós perdemos isso e esse é um ponto importante, né, para que o Brasil possa se beneficiar também na parte industrial. Nós temos algumas vantagens competitivas que não estão sendo aproveitadas, né, no comércio internacional. Em relação aos investimentos, o que nós vemos é que há investimentos financeiros muito grandes na Bolsa de Mercadorias aqui do Brasil, pela questão cambial, por causa da taxa de juro, mas isso é um investimento fugaz, porque ele entra e sai. Na parte do investimento produtivo, nós estamos tendo dificuldade. Tanto o investimento produtivo interno quanto o investimento produtivo do exterior, os números são muito pequenos. Isso deveria ser remediado. Está faltando uma política de atração de investimento, há muitas oportunidades para isso. O governo e o setor privado deveriam estar mais atentos para aproveitar essas oportunidades em que o Brasil tem capacidade de atuar nesse novo mercado, né, na nova economia que nos últimos anos se desenvolveu em virtude de fatores geopolíticos e uma série de outros fatores. Então, eu acho que nessa questão do investimento, não só uma política proativa para a captação de investimento, mas também uma política que elimine a insegurança jurídica. Né? Você mencionou esse primeiro ponto da decisão do Supremo sobre a X. Eu não sei se isso vai ser um fator negativo para o investimento, mas pode ser. E há outros fatores também que tornam a insegurança jurídica, além dos outros custos do Brasil, que dificultam o investimento aqui, um fator que deve ser levado em consideração. Pois é, embaixador, antes de entrar, analisar um pouco melhor a questão da pauta exportadora brasileira e eventuais dependências de poucos itens e poucos países, só para terminar esse aspecto. Então, na sua opinião, telegraficamente, o senhor acha que para aumentar, para incentivar mais investimentos estrangeiros do Brasil, qual seria o principal obstáculo a ser removido? A segurança jurídica, questões infraestruturais, capital humano? Qual o principal obstáculo hoje para aumentar os investimentos estrangeiros no Brasil? Não, eu acho que essa questão da insegurança jurídica é muito importante. A estabilidade das regras, né, na área da economia, a estabilidade política é muito importante também e, sobretudo, eu acho que o principal obstáculo para o investimento estrangeiro no Brasil, do ponto de vista interno do Brasil, né, é justamente o custo, chamado custo Brasil. Quer dizer, nós estamos aí, fizemos algumas reformas da Previdência Social, reforma trabalhista, estamos discutindo a reforma tributária.
isso vai na direção correta, mas precisa ser aprofundado, né? Temos que reduzir a burocracia do Estado, as ineficiências do Estado, e temos que estar também atualizados, né, com as inovações, com as tecnologias que possam ser atraídas para investimento aqui no Brasil. Eu acho que, como eu mencionei, não é só ficar numa situação passiva de receber investimento. Eu acho que está faltando aqui no Brasil também uma política proativa de atração de investimento em áreas de nosso interesse. Eu vou dar só um exemplo do que eu estou pensando. Na área de minérios, né? O Brasil é um dos países mais ricos, né, de minérios de todo tipo. E hoje, os avanços tecnológicos estão exigindo uma série de novos e tradicionais minérios, né? O cobalto, o lítio, enfim, tudo isso que a gente sabe que é importante para as baterias, para o telefone celular, para a televisão, enfim, para tudo. E esses produtos novos que estão aparecendo. O Brasil não pode ser um exportador de minérios, né? De minérios raros, de lítio. O Brasil teria que atrair investimento produtivo aqui no Brasil, tanto das empresas brasileiras como de empresas estrangeiras que querem apenas comprar o minério brasileiro para produzir e beneficiar lá fora. Eu acho que essa é uma área, há outras, muitas outras áreas, mas essa é uma área muito significativa porque estamos no meio desse debate, não é? Interesse externo sobre minérios. Nós vimos que agora a Argentina e o Chile fizeram acordos com os Estados Unidos para fornecimento preferencial desses minérios. E eu acho que o Brasil tinha que ter uma outra posição. Devia ter uma política para atrair investimentos, para produzir aqui no Brasil, se beneficiando dos minérios que existem no nosso subsolo. Pois é, embaixador. Agora, falando de minério, um dos maiores, minérios não tão raros, né, como as terras raras ou como o lítio, mas o maior minério exportado pelo Brasil é o minério de ferro, e o maior cliente brasileiro é a China, que nesse momento está em franca desaceleração de sua economia. A China está dando sinais de esgotamento do seu modelo de crescimento, principalmente baseado na construção civil e em grandes infraestruturas, tanto que o minério de ferro está registrando nas suas cotações quedas continuativas. Na sua opinião, temos, em relação à China, um país que vai continuar desacelerando, os chineses vão conseguir achar um novo modelo, e o Brasil, nesse contexto, as commodities brasileiras exportadas pelo Brasil vão continuar diminuindo as suas cotações e o crescimento do Brasil será afetado por essa desaceleração chinesa, na sua opinião? É exatamente por isso que eu digo que a gente tem uma vulnerabilidade na concentração de produtos e do mercado. Você não pode 37% dos produtos agrícolas brasileiros ser exportado para um único país, que é a China. Quer dizer, sem falar do minério de ferro, né? O minério de ferro é o exemplo que pode projetar para outros produtos. Quer dizer, a grande exportação nossa para a China fica afetada pelo comportamento da economia. Eu não acho que a China vá cair o seu crescimento. Ela reduziu o crescimento por fatores geopolíticos, né? Você tem toda essa questão da confrontação com os Estados Unidos, você teve um problema financeiro, né, imobiliário na China, você tem outros fatores que eles vão acabar superando, entendeu? Mas nós não podemos ficar dependendo de um único mercado nessa proporção. Então, eu acho que a China, mesmo crescendo 4%, 5%, vai continuar a ser um parceiro importante para o Brasil nos produtos agrícolas e também na área de energia, porque as empresas chinesas estão aqui no Brasil, com investimentos diretos, inclusive. Então, a posição da China, nesse momento, né, com a desaceleração da economia, ilustra bem o que eu estou mencionando, da gente reduzir a vulnerabilidade nossa nesse comércio de produtos agrícolas com a diversificação de mercados. Embaixador, sobre esse ponto é interessante porque, de fato, seria necessária uma diversificação, mas a pergunta é
em qual mercado? Qual mercado hoje no mundo, na sua opinião, teria a capacidade de ser uma alternativa para a China em termos de número de pessoas, de demanda e de capacidade de absorver tanto os produtos brasileiros? A Índia, a mercados europeus, eventualmente a África, caso ela comece a crescer de vez. Na sua opinião, qual seria uma alternativa válida para diversificar a pauta exportadora brasileira? Hoje, a resposta óbvia é a Ásia, não é? O mercado europeu tem restrições, não é, que nós estamos sofrendo. O mercado americano compete com a gente não tem como crescer no mercado americano nesses produtos agrícolas mais simples, né? Então, o mercado óbvio é a Ásia, e associações com a África, porque a África importa também alguns produtos, mas tem um potencial enorme de crescimento lá também. Então, nós exportamos 50% da nossa exportação para a Ásia. Então, aí nós sabemos que a Malásia, o Vietnã, Bangladesh importam mais do Brasil do que vários países europeus, que são parceiros tradicionais. Então, não tem jeito, o Brasil vai ter que fazer um esforço grande de penetração nesses mercados. Eu acho que o trabalho está aí para ser feito pelo Itamaraty, pela Apex, pelo Ministério da Agricultura, para a gente diversificar esse mercado. E está acontecendo isso gradualmente, né? Mas eu acho que isso tem que ser acelerado para nós não sofrermos nenhum impacto aí negativo por parte do crescimento da China e da desaceleração, né, que houve da economia chinesa. Mas eu estou otimista, eu acho que a gente vai cada vez mais diversificar e ampliar a nossa exportação de uma gama cada vez maior de produtos agrícolas, né, para a Ásia e também para os outros mercados, né? Eu gosto de dizer que o Brasil não vende, né? O Brasil é comprado. Historicamente, desde a colônia, né? Os produtos são agrícolas e o Brasil ficava aqui e os compradores vinham aqui comprar. Agora não, agora o mercado é muito mais competitivo, o mundo está mudando, o eixo econômico está mudando e nós temos que sair em campo, fazer o nosso trabalho para exportar para essas áreas que até aqui tinham sido pouco explorados pelos exportadores brasileiros. E eu vou adicionar um fator, só para mostrar a falta de previsibilidade, a falta de pensamento de médio e longo prazo estratégico do Brasil. Eu estava acabando de dizer que a gente exporta 50% das nossas exportações para a Ásia. Você sabe que as exportações brasileiras para a Ásia fazem um caminho ou pelo canal do Panamá ou pelo sul da África. Nós não temos um porto no Pacífico aqui na América do Sul. Quer dizer, como é que você pode imaginar que 50% da exportação brasileira nesses últimos 10, 15 anos passaram a ser destinadas ao mercado asiático e a gente não previu nenhum trabalho para acesso ao Pacífico, aos portos do Pacífico, aqui da América do Sul, no Peru, no Chile. Agora que está começando a ser pensado isso. Eu estou defendendo isso já há algum tempo, mas agora que começa a ficar claro que a gente vai ter que abrir um canal para o Pacífico, para diminuir o tempo do transporte, diminuir o preço do frete. Esse é um exemplo claro da falta de um pensamento estratégico para o Brasil no mundo de hoje. Pois é, interessante, esses dois pontos são temas das suas últimas colunas, algumas das suas últimas colunas no estado de São Paulo. Uma das que eu mais gostei recentemente foi a sua coluna que dizia que o Brasil é um deserto de homens e de ideias, foi justamente por essa falta de previsibilidade, de projetação, de planos para o futuro. Mas a sua última coluna também é muito interessante sobre esse aspecto, ou seja, o Brasil e a nova rota da seda, que fala justamente desta ligação cada vez maior do Brasil com o mercado chinês, a quase dependência, e também do fato de que a China está pressionando, está tentando
convencer o governo brasileiro a entrar na nova Rota da Seda, nesse projeto geopolítico, que vai além da economia e, como o senhor justamente escreve na sua coluna, abre aspas, os objetivos de Pequim são ampliados da coordenação política entre os países participantes, a ampliação das facilidades de conexão entre todos os países, comércio desimpedido, integração financeira e melhora da relação entre os povos. Fecha aspas. Então, eu lhe pergunto, uma eventual entrada do Brasil na nova Rota da Seda aumentaria esta situação de quase dependência com o mercado chinês e, eventualmente, se tornaria um alinhamento político do Brasil com o governo de Pequim? Olha, como você citou a minha coluna aí no Estado, como eu digo na coluna, o Brasil vai ter que tomar medidas muito claras para defender a sua posição de equidistância. Essa questão da Rota das Sedas adquiriu um aspecto geopolítico muito importante. Os países ocidentais, Estados Unidos, a União Europeia, reagiram e criaram no G7 um mecanismo também para promover obras de infraestrutura, à semelhança do que a China fez. Isso não saiu do papel, o Brasil não se beneficiou. Se na Rota da Seda o Brasil pode se beneficiar, eu não vejo por que o Brasil não pode se juntar a essa iniciativa chinesa. Justamente, se a gente pudesse contar com a China para desenvolver um caminho, né, ferroviário ou rodoviário que ligue o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, que permita que produtos brasileiros saiam do centro do Brasil, dessa região produtora, né, do Cerrado, de Mato Grosso, de Rondônia, e alcancem o Pacífico, por que não? É do interesse brasileiro. O que nós não podemos o que nós precisamos ter cuidado é que, ao invés de nos juntarmos à Roda da Seda como um projeto chinês, a gente tem que também negociar com a China para que a nossa adesão à Rota da China seja tratada dentro dos mecanismos de cooperação bilateral. Existe uma comissão mista Brasil-China de cooperação, que é a COSBAN, né, onde esse assunto devia ser discutido, para que não fique dúvidas de que o Brasil vai manter a posição de independência entre os dois lados que começam a se formar aí, né? O Ocidente e esse movimento anti-ocidental que China, Rússia, Irã e outros estão promovendo. O Brasil tem interesses muito grandes, o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um país, a 8ª economia do mundo, um líder aqui na região, com 210 milhões de habitantes, com interesses concretos a defender, e nós não podemos ter nenhum alinhamento automático, nem do lado ocidental, nem do outro lado que começa a se formar. Nós temos que colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar e procurar nos beneficiar de quem quiser cooperar com o Brasil. É o que a Índia faz, é o que a Indonésia faz, é o que outros países estão fazendo. Não podemos ficar vinculados ou caracterizados como alinhados politicamente, economicamente a um grupo A ou B. Temos que defender o interesse nacional em primeiro lugar. Pois é, embaixador, só para terminar esse bloco, para depois passarem para as novidades que poderiam ser vantajosas para o Brasil em termos de tecnologia, legislação, etc. Só para terminar esse bloco sobre o cenário internacional. A União Europeia, no ano passado, de fato, rejeitou, mais uma vez, o fechamento do acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, principalmente por causa da oposição da França e de outros países menores. Na sua opinião, com esta negativa, a Europa perdeu uma grande ocasião de poder juntar o Mercosul ao bloco europeu, de poder aumentar a própria influência e eventualmente entregou o Mercosul para uma maior influência da China e ou de outros protagonistas do cenário internacional? Olha, a minha análise é diferente. Eu sou dos poucos aqui no Brasil que acredita que esse acordo vai ser assinado.
eu acho que até o fim do ano nós vamos assinar esse acordo. Por quê? Porque, do ponto de vista da União Europeia e do Brasil, mais do que interesses comerciais, esse acordo pode representar uma vantagem geopolítica para a União Europeia e para o Brasil. Justamente essa posição de equidistância entre os Estados Unidos e a China, esse acordo com a União Europeia mostra que o Brasil está defendendo os seus interesses. Então, pelo que eu entendo, as negociações não foram interrompidas. Esse acordo que você se refere, ele não é só um acordo comercial, ele tem 3 vertentes, né, que é pouco examinado aqui no Brasil. Tem uma vertente que são os diálogos políticos entre o Mercosul e a União Europeia, tem uma outra vertente que são a cooperação ampla entre a União Europeia, né, e o Mercosul, cooperação técnica, cooperação econômica, enfim, vários tipos de cooperação. E o terceiro pilar é esse acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Houve dificuldades, nós superamos a dificuldade daquela carta, né, de princípios que a União Europeia mandou o ano passado para restringir ainda mais a liberdade dos países do Mercosul na questão ambiental, dentro do programa do Green Deal, né, europeu. Nós superamos isso. O Brasil negociou com os países do Mercosul e mandou uma resposta para a União Europeia que foi muito, muito bem, defendendo os interesses nossos. Eu acho que isso está sendo absorvido pela União Europeia. Outras questões, como compras governamentais, estão sendo superadas também. Então, eu acho que até o fim do ano nós vamos ter esse acordo assinado, o que vai ser muito positivo para a Europa e vai ser muito positivo para o Brasil. Perfeito. Embaixador, vamos para um rápido intervalo e já voltamos em 2 minutinhos. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta com mais um papo com o embaixador Rubens Barbosa. Então, 2 minutinhos, estamos de volta já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o assunto é política externa, mas também como o Brasil está se posicionando num cenário internacional cada vez mais competitivo e desafiador. E o nosso convidado especial de hoje é o ex-embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador em Washington, em Londres, e é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, o senhor no primeiro bloco falou que o Brasil deve se modernizar e deve atualizar, levar adiante inovações tecnológicas e também inovações no ambiente de negócios brasileiro para incentivar cada vez mais empresários e investidores a investirem, apostarem no Brasil. O Brasil está se tornando na vanguarda do mundo para o setor de créditos de carbono e para um uso sustentável, manejo sustentável do bioma amazônico, da floresta amazônica. O senhor acha que o Brasil vai se tornar, no futuro próximo, além de grande celeiro do mundo em termos, vamos dizer assim, de alimentos, também o grande produtor mundial de créditos de carbono? Seremos a superpotência nesse setor? Olha, essa sua pergunta me faz lembrar também um outro comentário que eu fiz publicamente aí. A gente não pode considerar o Brasil sempre o país do futuro. Não é possível isso. Você falou que a gente está adiantado na questão do mercado de carbono. Não estamos adiantados, nós estamos atrasados, está tudo parado. Então, nesses pontos que são hoje prioridades para o Brasil, meio ambiente, mudança de clima, transição energética, segurança alimentar, nós temos que ter políticas em relação a isso, em relação à questão do meio ambiente e mudança de clima. Nós não estamos fazendo muita coisa. Você vê o problema da Amazônia, continua. Nós estamos com um problema sério na Amazônia, com a questão das queimadas, a questão dos ilícitos todos, né? Do corte da madeira, da questão do garimpo ilegal, se espraiando, e agora com crime organizado lá. Então, a Amazônia, que podia ser
uma grande vantagem para o Brasil não é. Na questão do mercado de carbono, nós estamos discutindo, você sabe que a regulamentação do mercado de carbono aqui no Brasil está sendo discutida desde 2009, no âmbito do governo. E até agora está parado lá no Congresso a regulamentação disso, entendeu? Nós estamos perdendo oportunidades em todas as áreas. Nós estamos perdendo oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que parar de dizer que o potencial do Brasil na transição energética, no hidrogênio verde, é fantástico, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, e vamos fazer de fato, entendeu? Vamos sair da retórica e considerar o Brasil com as dificuldades que a gente tem agora. Quer dizer, eu gosto de dizer que o Brasil é um país do futuro, né, na retórica nossa, desde 1500. Na frota do Pedro Álvares Cabral, tinha lá o Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro a falar que o Brasil era um país do futuro. Ele dizia numa carta que mandou para o rei, não só pedindo um emprego para a sobrinha dele, que também é uma tradição nossa aqui, de pedir emprego para o governo, mas ele dizia que no Brasil, em se plantando, tudo dá. Quer dizer, era um potencial que era reconhecido, mas até hoje, só agora, depois de quase mais de 500 anos, é que a agricultura realmente se tornou um fator de grande desenvolvimento e grande potencial para o Brasil. Levou 500 anos para a agricultura, em se plantando tudo dá, se tornar o que se tornou agora. Nós temos que fazer isso rapidamente com muitos outros setores para que o Brasil possa ocupar um lugar naquilo em que ele é competitivo. Nós somos competitivos no mundo hoje em 3 áreas: segurança alimentar, transição energética e meio ambiente. Nós não somos competitivos ou não temos força política para a gente atuar em grandes causas no mundo. Nós não temos excedente de poder para interferir na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza, na governança global. A gente tem que saber os limites, né? Tanto os limites pessoais, cada um de nós sabe qual é o nosso limite, né? Mas também em termos de país. Quais são os limites do Brasil? Vamos atuar dentro dos nossos limites. E nós temos hoje, por uma situação histórica que se desenrolou até hoje, nós temos hoje capacidade de influir em 3 temas globais da maior importância: segurança alimentar, transição energética e meio ambiente e mudança de clima. Vamos trabalhar para isso e deixar de lado as coisas que a gente não tem como influir nos acontecimentos globais. Sim, mas justamente concordo com o senhor que a questão, estamos atrasados em termos legislativos, mas a pauta pelo menos chegou até o Congresso, diferente de outros países, né? Mas aqui no Brasil também temos inovações muito interessantes, ou projetos também interessantes. Por exemplo, numa das nossas últimas colunas também, o senhor cita o projeto Mejuruá, né? Que é esse projeto para preservar uma enorme área da Amazônia, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, e poderia ser um projeto replicável em outros cenários, outros ambientes, né, em outras regiões também da floresta amazônica. O senhor acha que temos pontos positivos como esse projeto que poderiam ser um exemplo para o mundo? E, no específico, qual que é a grande novidade que esse projeto está trazendo e quais são as vantagens que vai trazer para a floresta e para o Brasil como um todo? Olha, esse projeto tem quase 1 milhão de hectares, né? 1 milhão de hectares. E ele está dentro da legislação brasileira de preservação, sobretudo a questão da preservação, né, da floresta, da utilização dela dentro das regras nacionais, aproveitamento da biodiversidade e, sobretudo, o desenvolvimento econômico e social da região. Esse projeto fica junto de uma comunidade lá, Caruarí, é uma cidade com 30 mil habitantes. Então, esse projeto está sendo desenvolvido dentro das regras, quer dizer, você sabe que lá na Amazônia você tem que preservar 80% da floresta e pode utilizar 20%.
nesse projeto, menos de 20% está sendo utilizado para essas questões. Né? Há um plano, né, de ação da empresa que detém a propriedade dessa reserva florestal. Há um programa social para beneficiar a comunidade que fica ali perto, e há um programa econômico, né, para beneficiar a população local. É um empreendimento comercial nessa pequena parte do projeto. Quer dizer, você preserva a floresta, começa a ser certificada, né, a preservação da floresta para você poder se beneficiar, né, do mercado de carbono, mas você tem projetos sociais que estão avançando, né, em termos de educação, de títulos de propriedade, de uma série de empreendimentos que favorecem a população que habita essa região, tanto na exploração de peixes e da população ribeirinha, como também de produtos agrícolas que podem ser explorados industrialmente, como o açaí, por exemplo. Então, é um projeto, não tem muito projeto. Eu fiz um levantamento aí e você tem, não chega a ter 20 projetos grandes desse porte na Amazônia, né, com uma estrutura já montada, com um plano de ação estabelecido, com um plano social estabelecido e com essa preocupação de preservação ambiental e de redução de emissão de gás carbônico, né, de gás de efeito estufa. Então, é um projeto, eu não conheço nessa magnitude nenhum outro projeto que mostra, dá um exemplo, né, do que pode ser feito na Amazônia de maneira sustentável, que beneficia a população local e que beneficia a economia regional. Há um contato também desse projeto com o governo estadual, está havendo entendimentos para que ações conjuntas possam ser feitas também a partir desse projeto. É um projeto importante, de grande significação. Eu acho que é um dos projetos pioneiros para a utilização da capacidade, né, da biodiversidade lá da Amazônia. Se falou muito aqui no Brasil de ESG, de empresas que poderiam criar condições e tal, se discute muito, se fala muito, mas na prática são poucos os projetos que têm impacto, né, da preservação da Amazônia, na redução dos ilícitos penais, e aí entra, como eu mencionei, o papel do governo, né, para permitir que projetos desse porte possam se desenvolver no bioma amazônico e em outros biomas também, no Cerrado, na Mata Atlântica, com o objetivo básico de preservar a mata, né, a mata em pé, e a redução das emissões de gás de efeito estufa. Pois é, Marcelo, só para terminar esse ponto, mas então, na sua opinião, a atuação de atores privados, particulares, que tenham como objetivo a preservação da Mata Atlântica, a preservação da floresta amazônica e que consigam gerar valor desta enorme extensão territorial, que, por outro lado, ficaria improdutiva, sem destruir uma só árvore, na sua opinião, esta seria uma das soluções ou a solução para acabar com o desmatamento e preservar a floresta amazônica? Eu acho que sim. Eu acho que o setor industrial, o setor privado, né, tem uma função muito importante nisso. Se falou muito, né, desse ESG e que a governança, a ecologia e a segurança sejam importantes, né? No caso do Brasil, na Amazônia, isso é fundamental. Agora, a gente precisa ser realista, né, e ver o que é que foi feito. Há poucos projetos que estão atuando nessa direção. Eu espero que ocorra mais projetos desse nível que vão beneficiar. E também do ponto de vista do governo,
eu acho que é uma outra coisa também que eu estou insistindo muito, né? Que é a reavaliação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi importante no passado para a indústria. Hoje, em vista dessa crise toda que nós estamos vivendo na Amazônia, a Zona Franca de Manaus devia ser reavaliada para que os incentivos não fossem apenas para a indústria, mas que fossem para incentivar projetos de biodiversidade, né? Em vez de as empresas, ou legal ou ilegalmente, como em muitos casos acontece, possam se utilizar da biodiversidade brasileira, da Amazônia. Então, a pesquisa e tecnologia poderiam ser estimuladas a partir da Zona Franca de Manaus, com incentivos fiscais para atrair investimento para a produção no Brasil de produtos derivados da fauna, da flora amazônica. Nós estamos também atrasados muito nisso, e não há aí também, eu reitero isso, não há um pensamento estratégico do governo, por causa da burocracia, diversidade de órgãos e tal, e de temas muito sensíveis como esse, de você mexer na Zona Franca. Nós vimos agora na reforma tributária, né, a dificuldade para se mexer na Zona Franca. Eu acho que ela devia ser mantida, mas transformada, em vez de ser incentivos para a indústria, para fazer incentivos para a indústria derivada da biodiversidade e a pesquisa da região para melhorar a possibilidade de utilização da biodiversidade para fins econômicos e sociais. Embaixador, só para terminar, infelizmente temos poucos minutos ainda, mas últimas duas perguntas. Uma é sobre o agronegócio brasileiro, porque o agro brasileiro ele acaba sendo alvo de muitas críticas a nível internacional, justamente por causa dessa acusação de contribuir para o desmatamento, eventualmente para a poluição com a produção de gado, entre outras coisas. E isso acaba também justificando medidas protecionistas por parte de outros países ou blocos econômicos. Iniciativas como o projeto Mejuruá ou outros projetos assim poderiam amenizar essas críticas ou até neutralizá-las, e eventualmente o senhor acha que uma aliança ou uma parceria entre projetos como esse, como Mejuruá, e o agronegócio brasileiro poderiam acabar com esse protecionismo contra o agro brasileiro a nível internacional? Olha, você não pode generalizar, né, a posição do agro em geral. É uma pequena minoria que insiste em desrespeitar as regras internas do Brasil. Eu não estou nem falando da regra internacional. Os ilícitos na Amazônia descumprem a legislação brasileira. O que o exterior está pedindo é que o Brasil cumpra a legislação nacional, né? Essas medidas restritivas que ocorrem no exterior, sobretudo na União Europeia, elas têm como desculpa esse descumprimento por uma pequena minoria do agro para colocar medidas restritivas para proteger o agricultor europeu, assim na França, na Polônia, na Irlanda, porque a economia agrária brasileira, agrícola brasileira, é muito competitiva, apesar de todo o custo Brasil brasileiro, né? O custo Brasil que existe aqui no Brasil, apesar disso, o setor agrícola é muito competitivo, e os países europeus têm incentivos tremendos, mais fortes do que o nosso. Agora, aí também é outro aspecto que eu insisto, né? Você tem hoje a agricultura, o meio ambiente, a transição energética, onde o Brasil tem uma voz, mas nós aceitamos passivamente essas restrições no exterior, que são feitas para defender os interesses deles lá. Nós temos que defender o nosso interesse e questionar essas restrições. Nós temos aí essas restrições europeias para o desmatamento, as restrições europeias para as empresas que exportam, empresas industriais, né, que exportam para a Europa, mas produzem gás de efeito estufa. Nós temos que questionar. Agora nós estamos vendo que os Estados Unidos e alguns países europeus estão pedindo o adiamento da entrada em vigência, agora em 1º de janeiro, dessa legislação. E o Brasil, que devia ter feito isso no passado, nunca fez, nunca questionou
formalmente essa legislação restritiva, protecionista que existe na Europa. Isso não é desculpa para nós termos essas práticas que uma pequena parte da agricultura ainda utiliza. Nós temos que evitar que isso se amplie, ao contrário. O governo tem que criar condições para o reflorestamento, para o aproveitamento desses espaços todos, para a reconstrução da floresta, e o setor agrícola tem que se preparar também para essas novas realidades. Eu entendo que não há ainda uma política muito definida por parte do setor privado e por parte do setor público para o rastreamento, porque se você quiser exportar para a União Europeia, se essas restrições não forem eliminadas, você tem que cumprir a legislação através do rastreamento de produtos agrícolas, de produtos da pecuária. Isso não está sendo feito aqui no Brasil. Então, nós temos que fazer o dever de casa e ter uma política mais ativa, mais proativa, para defender os nossos interesses contra essas tendências protecionistas que se espalham e usam como desculpa os ilícitos que existem na Amazônia, que o governo tem que coibir, porque são ilícitos, né, são atos contra a legislação interna brasileira, estão descumprindo a legislação interna brasileira. Cabe a repressão desses ilícitos por parte do governo estadual, municipal e federal. Embaixador, para terminar a nossa entrevista, queria voltar um pouco ao contexto internacional e à inserção do Brasil, especialmente aqui na região, aqui na América do Sul. Nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, tivemos um aumento das tensões no nosso entorno, especialmente na Venezuela, agora após eleições que foram marcadas por fraudes. Na Bolívia também temos um cenário de uma fortíssima tensão interna, um golpe que acabou não prosperando nas últimas semanas, mas também uma tensão entre o atual presidente e o ex-presidente Evo Morales. Na Argentina, em convulsão econômica, um governo que não esconde a sua hostilidade em relação ao governo brasileiro. E, em geral, todos os países da América do Sul estão vivenciando alguns momentos complicados, algo muito complicado. O que o senhor acha? Como está o cenário, como que está a trajetória do Brasil nessa região e o que esperar nos próximos anos para o Cone Sul como um todo e qual será o papel do Brasil nesse contexto? Olha, o presidente Lula, quando assumiu, definiu 3 prioridades. Uma das prioridades era a América Latina, a América do Sul. O que é correto, né? Durante o governo anterior, a América do Sul foi totalmente ignorada e o Brasil começou a perder a liderança que tinha aqui na região. Então, a volta do Brasil a dar prioridade à América Latina, América do Sul, é muito importante. E o presidente tomou 2 medidas importantes nesse sentido. A convocação de uma reunião de presidentes da América do Sul e uma reunião do Tratado de Cooperação Amazônica, com todos os 9 países que têm o bioma amazônico no seu território. E essas reuniões, entretanto, não tiveram seguimento. E o Brasil, fora essas 2 iniciativas, perdeu totalmente a capacidade de iniciativa de propor questões que nos interessam e interessam os países aqui da região. Nós tivemos essa situação na Argentina, né, que prejudica muito o Brasil na área comercial, porque nós estamos aí dependendo, né, em grande parte de produtos industriais do mercado argentino. Nós tivemos essa crise agora na Venezuela, em que nós, na minha visão, erroneamente procuramos interferir. Quer dizer, um dos princípios da política externa brasileira é não interferência em assuntos internos dos países. A nós interessa que a Venezuela, que a Argentina, que a Bolívia cresçam, né, se desenvolvam, para que o Brasil possa também se beneficiar, não só importando, como exportando produtos, investindo nesses países. Então, é do nosso interesse a estabilidade política, a estabilidade econômica desses países. Mas eu acho que nós não temos força, poder, para influir
na política interna desses países. Eu acho que nós não podemos deixar a política externa ficar contaminada por questões ideológicas e partidárias, entendeu? Na questão da Venezuela, eu acho que a posição nossa deveria ser de manter as relações diplomáticas, políticas, econômicas com a Venezuela, mas não querer influir num país sobre o qual nós não temos controle. Quer dizer, não há, mesmo essa afinidade ideológica do Partido dos Trabalhadores com o governo da Venezuela, não é suficiente para influir internamente dentro do país. E a ação do Brasil, como nós vimos nesses últimos meses, foi muito limitada. Tudo que o Brasil propôs não foi aceito pela Venezuela. Nós deveríamos manter a relação com esses países. Nós mantemos relação com muitos países autoritários e ninguém reclama disso. Nós temos que seguir através do comércio, através da cooperação, ajudando, inclusive, a economia venezuelana. Mas a parte política não cabe ao Brasil interferir. Isso é problema interno deles, como é um problema interno do Irã, da Arábia Saudita e de outros países com os quais o Brasil mantém relações. Nós não tínhamos obrigação, nenhum país tem obrigação de reconhecer a eleição em outro país. Aqui no Brasil a gente inventou isso aqui na região, de todo mundo opinando sobre o resultado interno de um país, seja ele democrático, não democrático, um país com um regime, como diz o presidente, desagradável. Nós não temos por que interferir nisso. Mas isso nós fizemos. Eu acho que o Brasil tem que voltar a defender uma integração regional, dar prioridade à América Latina, América do Sul, sobretudo, na área comercial, na área de infraestrutura. Com isso, nós vamos ajudar todos os países e vamos nos ajudar a nós mesmos, porque, como eu disse, nós temos que abrir um canal de comercialização dos produtos brasileiros pelo Pacífico. Isso vai beneficiar o Peru, a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, porque vai aumentar o trânsito entre os países da região, o trânsito de comércio, né, de comercialização de produtos entre os países da região. Então, eu acho que a posição do Brasil aqui na América Latina hoje, na minha visão, ela não está respondendo à prioridade que o governo brasileiro estabeleceu no começo desse governo. Quer dizer, o Brasil tem que ter propostas ativas, proativas, para beneficiar a região e se beneficiar dos 400 milhões de habitantes aqui da região. Ultimíssima pergunta, embaixador. O senhor acaba de lançar um livro, cujo título é O Brasil Voltou, o Interesse Nacional e o Lugar do País no Mundo. Aqui estamos vendo a capa do livro, que é uma coletânea de artigos que são um diagnóstico, na verdade, para entender como está a situação do Brasil nesse momento e também quais são os próximos passos para tentar reconstruir o prestígio brasileiro e que o país consiga assumir então uma posição de destaque no mundo. Terminando o nosso papo, então, um pequeno spoiler, se o senhor pode dar para a gente sobre esse livro, como o Brasil poderia reconquistar ou construir uma posição de prestígio no mundo e quais seriam os ativos que o senhor acha que o Brasil deveria utilizar e apostar para chegar a alcançar esse resultado? Olha, para ser preciso, esse livro foi concebido para a gente analisar o primeiro ano do governo Lula. Por isso que a gente colocou essa interrogação quando se fala do Brasil voltou, porque o presidente, essa frase é do presidente, né? O Brasil voltou, mas voltou como, né? E o livro tem cerca de 10 artigos que analisa desde a política externa, a política de meio ambiente e outros aspectos, tecnologia e tal, nesse primeiro ano do governo. Então, nós fizemos uma análise, foi o único livro que saiu aqui no Brasil que examinou o primeiro ano do governo Lula, que prometeu muito, né? Depois do governo anterior,
em que o Brasil foi até considerado normal ser chamado de pária, né? A volta do presidente despertava muita expectativa. E aí nós fizemos esse livro analisando o primeiro ano para ver o que foi feito, né? E o que falta fazer para a gente realmente ocupar um lugar importante no mundo, né? Porque o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é a oitava economia do mundo, 210 milhões de habitantes, então é muito importante. E nós temos que ter um pensamento estratégico, aí sim, a partir do que está acontecendo, e esse livro retrata o primeiro ano do governo Lula, e a partir daí, como é que a gente tem que evoluir. E a minha visão é que a gente tem que começar a pensar de maneira a mais de médio e longo prazo, de maneira estratégica, para verificar qual é o lugar do Brasil no mundo a partir das forças que o Brasil tem. Como eu disse, o Brasil hoje é uma potência em 3 áreas: meio ambiente, mudança de clima, segurança alimentar e transição energética. Vamos trabalhar em torno desses 3 setores para projetar o poder do Brasil no mundo. E não é pouca coisa. São 3 temas globais da maior importância hoje na atualidade mundial. Pois é, eu teria 1 milhão de perguntas para lhe fazer, embaixador, sobre esse e outros pontos, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o embaixador Rubens Barbosa, embaixador do Brasil em Washington e Londres, e também o atual presidente do Instituto Brasileiro de Economia e Relações e Comércio Internacional. Embaixador, muito obrigado, foi um prazer e honra tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado pela oportunidade aí, pelo interesse de vocês, e vamos pensar o Brasil antes de pensar as coisas de outras áreas, de outros lugares e de outros setores. Com certeza, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, embaixador, e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.